Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui com mais uma videoaula de matemática básica para vocês, ok? Hoje nós vamos trabalhar a regra de 3 simples e composta de uma forma descomplicada em 3 passos. É algo realmente muito interessante e vai fazer a diferença para vocês. Mas antes de mais nada, clique nesse botão vermelho aí embaixo, inscreva-se no nosso canal, ok? Acione o sininho para receber as notificações das novas videoaulas. E se este vídeo fizer sentido para você, deixa o like, deixa aí o joinha que muito vai nos ajudar nesse momento, ok? Então vamos logo à nossa videoaula de hoje. A regra de 3, tá? Composta neste método que nós chamamos um método tradicional simplificado. O método tradicional todos conhecem, um setinha para cima, setinha para baixo, ou com os sinais de mais e menos. Aqui nós só vamos fazer o mesmo método, porém de uma forma simplificada. Nós vamos partir direto para a solução do problema, sem ser necessário estar colocando a setinha para cima ou para baixo, verificando se é direto ou inversamente proporcional. Nós vamos pular essa etapa e vamos direto para a solução. 3 passos nós temos que cumprir. Primeiro, organizar as grandezas e suas medidas. Nós temos que aprender a identificar de forma rápida, simples, as grandezas e como essas grandezas serão medidas, ok? No problema. E vamos verificar na prática. O segundo passo é identificar o valor coerente em cada uma das grandezas. Esse valor coerente é o diferencial do método tradicional simplificado, tá? É o segundo passo. E terceiro passo, nós já partimos direto da grandeza com os valores identificados, os ditos coerentes, direto para a solução do problema. Não importa se a regra de 3 é simples ou composta. Uma regra de 3 simples só possui 2 grandezas, ok? Aquela que tem o x, a pergunta, e a outra grandeza. A grandeza nós vamos verificar agora, a partir do nosso segundo template aqui, alguns detalhes que são importantes. Sempre nós fazemos isso, destacar alguma característica do conteúdo. Primeiro, o que é grandeza? Tá? Então nós entendemos como grandeza tudo aquilo que pode ser medido e contado. Aqui é contado, ok? Beleza que nós estamos gravando o vídeo dentro do PowerPoint, mas no modo de edição. As grandezas podem ter suas medidas aumentadas ou diminuídas. Ponto final. Nós só temos, é que nem valor lógico, só temos ou é verdadeiro ou é falso. Grandezas tem que ter 2 valores, ok? Característica. Uma grandeza é uma razão. E o que é uma razão? Uma razão é uma fração. E uma fração? Uma fração, um número fracionário, ele possui 2 valores. O que está em cima nós chamamos de numerador e o que está embaixo nós chamamos de denominador. Mas há uma sequência lógica. Logo, uma grandeza possui 2 valores diferentes entre si, um maior e outro menor. Porque se esses 2 valores forem iguais, em uma fração, quando o numerador é igual ao denominador, 2 números iguais em uma fração corresponde ou é igual a 1. 3 dividido por 3 dá 1, 10 dividido por 10 dá 1 e assim sucessivamente. Não tem por que colocar essa grandeza dentro de um problema de regra de 3 quando os valores são iguais. Pode eliminar porque ele não vai alterar em nada aquela grandeza, ok? Tá? Então vamos lá, uma grandeza possui 2 valores diferentes entre si, um maior e outro menor. Bom, partindo direto aqui para o nosso exemplo. Fizemos uma rápida revisão, características da montagem das grandezas, o que ela significa, quantos valores ela tem. Sempre terá que ter 2 valores, um maior e outro menor. Não importa se está em cima ou se está embaixo, mas são 2 valores, ou é maior ou é menor, ok? Terceiro passo, nós vamos ver agora um exemplo. Nós temos bem aqui, vamos pegar o nosso bendito marca-texto, que muito nos ajuda, Nós vamos ver agora
o nosso exemplo número 1. O nosso exemplo número 1 diz: uma máquina que funciona 4 horas por dia, durante 6 dias produz 2.000 unidades. Para facilitar, identificar e organizar as nossas grandezas, onde tiver um valor eu vou marcar. Uma máquina funciona 4 horas por dia, durante 6 dias e produz 2.000 unidades. Então, praticamente aqui eu já identifiquei 3 grandezas. Isso dentro do primeiro período. Você vê que aqui terminou o primeiro ponto, ok? Continuando, ele diz: quantas horas deverá funcionar por dia? Então, ele quer saber quantas horas por dia. Aqui é a nossa pergunta do problema. É o nosso X da questão. Para produzir 20.000 unidades, e em que tempo de conclusão eu quero? 30 dias. Ok? Então eu tenho, na realidade, 3 grandezas e tenho os valores de cada grandeza. Os 2. Aquele que não tem, que é a pergunta, vale X. Então vamos agora armar, organizar a nossa grandeza, que é o nosso segundo passo. Identificadas as grandezas, vamos lá. O primeiro que eu tenho é um tempo de trabalho, outros chamam de esforço, né? Não tem problema, porque aqui são horas por dia. Eu estou chamando aqui de tempo de trabalho, ok? Eu vou ficar com a minha canetinha aqui vermelha, aponto, né? Então eu estou chamando a minha primeira grandeza de tempo de trabalho, ok? 4 horas por dia, está aqui 4 horas por dia, ok? Está aqui 4 horas por dia. Durante 6 dias, eu estou chamando de tempo de conclusão da minha tarefa, tá? É o tempo de operação, é o tempo de produção, é o tempo que eu levei para executar uma tarefa. Então, meu tempo de conclusão está sendo medido em dias. O meu tempo de trabalho, hora por dia. E o que eu vou fazer? Produzir unidades. Alguma tarefa, seja ela qual for. Então, o tempo de conclusão, 6 dias. E durante esses 6 dias eu produzi o quê? 2.000 unidades. Então, a minha primeira linha, que é o primeiro período do problema, está resolvido. E o segundo? Aí ele começa. Quantas horas, olha aqui, ó, quantas horas por dia? Hora por dia está aqui. É a forma que eu vou medir o meu tempo de trabalho. Então, ele quer saber quantas horas por dia, né, eu vou levar para produzir 20.000 unidades. Para produzir 20.000 unidades. Unidade embaixo de unidade, itens produzidos embaixo de item produzido. Durante quantos dias agora eu quero concluir essas 20.000 unidades? 30 dias. Então, tempo de conclusão medido em dias, tempo de conclusão 30 dias. Ok? Não pode o aluno, a pessoa que for fazer o problema, colocar, né, um determinado valor, tá, numa grandeza que não tem nada a ver. Acabou o problema, errou. Então nós temos que alocar os nossos valores de acordo com a nossa grandeza e com a nossa unidade de medida. Esses 2 valores têm que possuir a mesma unidade de medida. Se as unidades forem diferentes, um exemplo, eu digo, executei um trabalho, né, desenvolvendo atividades 1 hora por dia. E de repente aparece na segunda parte do problema 180 minutos. Tá? Eu executei o trabalho em 180 minutos, mais ou menos. Eu tenho que saber, ou eu vou trabalhar em hora ou vou trabalhar em minutos. Mas eu tenho que reduzir para uma mesma unidade. A minha natureza tem que estar dentro de uma mesma unidade. Ok? Bom, feito isso aqui, organizei as grandezas, eu passo para outro passo. O terceiro passo qual é? Compor a solução diretamente do problema. Sempre a grandeza que possui o x, olha ele aqui, ó, o x, tá? X igual, qual é o outro valor da grandeza? Tempo de trabalho hora por dia? É 4. Então eu vou lá e coloco o meu 4 aqui no numerador, ok? O x igual a 4. Já estou desenvolvendo a minha questão. Parti direto para a solução. Agora eu vou colocar
o valor correspondente à minha grandeza, chamada tempo de conclusão. Sempre eu tenho que perguntar para quem? Para o x. Sempre eu vou perguntar para o x. Quando eu vou perguntar, minha gente, as duas grandezas que eu estou trabalhando são essas duas aqui primeiras, tá? A do x e essa tempo de conclusão. Vamos chamar ela aqui de A só para facilitar, para nós entendermos. Esquece o resto. Então aqui eu estou dizendo, trabalhando 4 horas por dia, durante 6 dias, eu executei uma determinada tarefa. Se eu aumentar o tempo de conclusão, eu vou precisar trabalhar mais horas por dia ou menos horas por dia? Se eu vou executar a mesma tarefa, eu aumentei a quantidade de dias, eu vou diminuir, eu não preciso trabalhar 4 horas por dia, eu vou trabalhar menos. Então, menos, eu vou escrever aqui menos. Outros alunos colocam diretamente o sinal. Eu estou analisando essa grandeza, ele vai lá e coloca um sinal menos. Tanto faz, ou escreve menos. Se o meu x respondeu que eu vou ter menos hora por dia, então aqui o valor coerente da grandeza que eu estou analisando, como eu sei que uma grandeza possui somente 2 valores, eu vou pegar o valor menos o menor. Qual é o menor valor entre 6 e 30? É o 6. Onde eu coloco o valor coerente? No numerador, 6. E o outro valor? Coloco embaixo no denominador. Ok? Tudo bem? Agora vamos trabalhar, né, a outra grandeza. A do x, ela não altera nada. Agora eu vou analisar a do x com a última grandeza. Eu vou chamar ela aqui de B. Tá? Minha grandeza B. B de bola. Então, a do x com a b. Sempre faça-se a pergunta na linha onde eu tenho os valores. Se o x está embaixo, eu vou perguntar na linha de cima. Trabalhando 4 horas por dia, eu consegui produzir quantas unidades do item que eu estou produzindo? 2.000 unidades, ok? Agora ele pergunta, para eu produzir 20.000 unidades, eu vou precisar trabalhar mais horas por dia ou menos horas por dia? Se eu tenho que produzir mais, né, mais unidades produzidas, eu vou ter que trabalhar mais horas por dia. Então aqui, para essa grandeza, o meu x está dizendo que eu vou trabalhar mais horas por dia. Posso botar o sinal mais. Aí, entre mais, eu vou pegar quem? Quando deu mais, eu vou pegar o maior valor. Qual é o maior valor da grandeza que eu estou analisando? É 2.000 ou 20.000? Ah, é 20.000. Então eu vou pegar, eu vou até colocar aqui para a gente destacar bem, né, o nosso marca-texto. Então o maior valor, 20.000. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui o meu valor maior. O valor maior, que é o valor coerente, ele vai ficar em cima, 20.000. E embaixo vai ficar o outro valor. Qual é o outro valor? O valor menor da grandeza que eu estou analisando. Sempre os valores das grandezas colocados, o coerente no numerador e o outro no denominador. Chegou aqui, eu posso multiplicar todo o numerador e botar um resultado aqui. E dividir pelo 30 vezes 2.000, coloco aqui embaixo. Ou eu posso simplesmente, né, simplificar. Vai do aluno. Se ele tiver segurança, ele vai cortar aqui os 3 zeros de cima com os 3 zeros de baixo. Aí sobrou quem aqui? 20 dividido por 2. Opa, 20 dá para dividir por 2. Se eu pegar 20 dividido por 2, deu quanto em cima? 10. Ok? Esse 10 tem um zero e embaixo o 30 tem um zero. Eu posso cortar esse zero do 10 com esse zero do 30. Opa, agora ficou 6 dividido por 3. Posso simplificar 6 por 3, deu 2 lá em cima. 4 vezes 2, 8. 8 o quê? 8 o que eu estou perguntando? Vou lá e olho como está sendo medida essa grandeza onde está o x. 8 horas por dia. A minha resposta seria 8 horas por dia. A minha resposta seria letra D de Deus, ok? Quero multiplicar. Multiplica, tá? Eu posso multiplicar. 4 vezes 6 dá 24, vezes 2, 48.
Eu multipliquei só a parte, né, diferente de zero. Quantos zeros tem em cima? 1, 2, 3, 4. Eu vou botar aqui 1, 2, 3, 4. E embaixo é 30 vezes 2.000. Eu vou multiplicar 3 vezes 2, 6. Quantos zeros tem embaixo? Tem o do 30 e mais 3. Então, eu vou botar 1, 2, 3, 4. 3 do 2.000 e 1 do 30. Agora eu posso simplificar? Posso. Esse 3 de cima com os 3 zeros de baixo. Aqui tem um zero. Posso simplificar esse zero com esse zero. Sobrou quem? 48 dividido por 6. Quanto é 48 dividido por 6? É 8, porque 6 vezes 8, 48. Ok? Tranquilo. A forma de fazer a continha depende de cada um, ok? O importante aqui é fazer a pergunta e identificar qual é o valor coerente para nós levarmos a cabo o nosso método tradicional simplificado. Primeiro exercício aqui, vamos lá. Para asfaltar 1 km de estrada, vamos lá rapidamente, 1 km de estrada é o que eu quero, tá? Olha, 30 homens gastaram 12 dias de trabalho, trabalhando 8 horas por dia. 4 valores, 4 grandezas, ponto final. Aí eu vou para a segunda etapa da nossa pergunta, né? Vamos colocar aqui um outro... Tá. O que é que ele diz aqui depois do ponto? 20 homens, não apareceu 20, mas está escrito 20, é o valor. Trabalhando 12 horas por dia, tá? Gastarão quantos dias, olha a pergunta X, para asfaltar 2 km da mesma estrada? Eu tenho os 4 valores no primeiro período do problema e tenho os 4 valores no segundo período do problema. Sendo que dos 4 valores, um é incógnita, que está um valor que eu preciso calcular, que é o X. Então, vamos lá. Então, qual é o trabalho que eu vou fazer? Asfaltar uma estrada. Então, eu chamei a minha primeira grandeza, né? Tá aqui em cima, vamos lá. Eu chamei a minha primeira grandeza de asfalto. A segunda grandeza, homens. A terceira grandeza, tempo, aqui é dias de trabalho. É o tempo de conclusão da obra, tá? E 8 horas por dia, hora por dia eu chamei de esforço. No exemplo anterior eu chamei, né, de tempo de trabalho. E o tempo de conclusão é quanto tempo eu levo para concluir aquela tarefa, aquela obra. Eu poderia colocar aqui tempo de conclusão e tempo de trabalho. É porque há essas informações, né, dependendo do professor, ele pode colocar um termo diferenciado, mas o importante é eu identificar a grandeza e como eu vou medir. Agora vamos colocar os valores. Os valores. Aqui a primeira questão. No fim eu quero saber quantos dias. O quantos dias está aqui, tá? Então vamos lá para colocar os nossos valores, tá? Então vamos lá. 1 km de asfalto, né? 1 km de asfalto, tá? 30 homens, está aqui, 30 homens. Esses 30 homens gastaram quantos dias? 12 dias. Olha, eu vou botar aqui, depois eu dou um jeito, tá? Nós podemos mudar aqui essa cor, tá? 12 dias, trabalhando 8 horas por dia, tá aqui, ó. Todos os 4 valores do primeiro período do problema estão aqui alocados. Aí vem a segunda parte, 20 homens, onde é que tem homens? Está aqui, 20 homens, então eu vou lá e coloco. 20 homens, trabalhando 12 horas por dia. Olha o esforço, o tempo de trabalho, 12 horas por dia, ok? 12 horas. Gastarão quantos dias? Olha onde está o meu X. Gastarão quantos dias? Eu vou colocar aqui uma canetinha amarela agora, ó. Quantos dias eu vou gastar? É isso que ele quer saber, ó. Quantos dias eu vou gastar? Então, aqui está o meu X. Quantos dias eu vou gastar? Porém, para asfaltar quanto? Quanto da minha estrada? Vamos voltar lá com o nosso azulzinho. Para asfaltar 2 km da mesma estrada. Então, aqui está os meus 2 km. Ok? Pergunta.
Onde eu vou analisar para fazer a pergunta? Eu vou marcar agora mais uma vez para vocês e preste atenção no que está sendo dito agora, tá? Veja bem, para eu fazer a pergunta, eu tenho que perguntar sempre na linha onde eu tenho todos os valores. O meu x está embaixo. A grandeza só tem duas linhas, que é o numerador e o denominador. Então eu vou perguntar sempre nessa linha que aqui está, ó, tá? Sempre nessa linha. Essa é a pergunta. Primeiro eu pergunto na linha de cima e depois eu vou para a linha de baixo, onde tem o x. Aqui na realidade, eu posso trabalhar. Vamos ver se dá para nós inserirmos aqui rapidamente algo para nos facilitar. Tá? Ctrl C, Ctrl V, né? Vamos lá. 2, tá? Então eu vou apagar, eu vou sumir com todas as grandezas, ok? Tapei as duas. Quem eu vou analisar? A minha grandeza do x, aqui é a grandeza do x, tá? Essa grandeza do x é aquela que a gente chama aqui, olha, ela é imexível, tá? Ninguém toca nela, tá? Ela é imexível, ok? O que eu faço com ela? Eu vou aqui e coloco x é igual. Qual é o outro valor que tem na grandeza do x? 12. Então, já coloco lá na minha solução. O que eu vou fazer agora? Descobrir os valores coerentes das demais grandezas. Como é que eu descubro? Fazendo a pergunta. Primeiro, eu vou perguntar na linha onde eu tenho os dois valores. Tá? Trabalhando, tá? Durante 12 dias, 8 horas por dia, eu executo uma determinada tarefa, seja asfalto, seja produzir peça, seja lá o que for. A pergunta vem depois. E se eu passar de 8 horas por dia, trabalhar 12 horas por dia? Tá? Eu vou produzir, né? Eu vou levar mais tempo, que é, olha, a pergunta é para o x, sempre a pergunta é para o x. Se eu aumentar o meu tempo de trabalho por dia, eu vou precisar de mais dias ou menos dia para fazer a mesma tarefa? Eu vou precisar de menos dia, correto? Eu vou precisar de menos. Esse menos dias é para essa grandeza que eu estou analisando. Quando deu menos, eu vou pegar aqui o valor, o menor. O menor valor será o meu valor coerente. Aí eu pergunto, na grandeza que eu estou analisando, que é essa aqui, que eu estou chamando de A, qual é o menor valor? Ah, o menor valor é 8. Então, o 8 vai para o numerador, que é o valor coerente. E o outro valor? Ah, o outro valor é 12, vem para o denominador. Acabou. Analisei a grandeza A. Vamos analisar agora, vamos tapa aquela lá e esquece ela e vamos trabalhar a do x com a grandeza homens. A do x com a grandeza homens, vamos colocar aqui uma outra cor de canetinha, porque ela é preta, né? Com a azulzinha aqui. Vamos chamar essa do homem de B agora, tá? De B. A A eu já analisei. Sempre analisa-se duas a duas, a do x com a outra. Aqui ele diz, 30 homens, trabalhando durante 12 dias, executaram uma determinada obra, tá? Esquece o resto. Aí a pergunta vem, se eu diminuir a quantidade de homens de 30 para 20, tá? Eu vou precisar de mais dias ou menos dias para fazer a mesma obra? 30 homens precisaram de 12 dias para executar um trabalho. Se eu diminuir a quantidade de homens, eu vou precisar de mais dias. Então, ou eu boto aqui o meu maisinho, ou eu escrevo mais. A grandeza que eu estou analisando é homem. Se é mais, eu vou pegar que valor coerente? Mais, maior. Menos, menor. Mais é maior. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o maior valor da grandeza que eu estou analisando. Quem é maior? 30 ou 20? Ah, é o 30. Então, 30 é o valor coerente. O valor coerente vem para o numerador. E o outro é o 20, vem para o denominador. Ok? Já analisei essa grandeza. Então, vamos agora, tapa essa grandeza que eu já analisei. Agora, sobraram duas. Sempre duas a duas. Asfalto e a do x. A do x é aqui, né? É aquela que me orienta a análise para eu saber se vai dar mais ou se vai dar menos. Se der mais, eu pego o maior. Se der menos, eu pego o valor menor. De quem? Da grandeza que eu estou analisando. Já analisei a A,
Já analisei a B. Opa, essa aqui eu vou chamar de grandeza C, só para me orientar. Então, sempre eu perguntando para o X na linha que eu tenho os dois valores. Para eu fazer, para eu desenvolver, né, executar 1 quilômetro de asfalto, eu levei 12 dias. Aí a pergunta, para eu, né, executar, realizar 2 quilômetros de asfalto, eu vou precisar de mais dias ou menos dias? Eu estou analisando essa grandeza em relação ao X que está aqui no dia. Então, 1 quilômetro, 12 dias, 2 quilômetros eu vou ter que ter mais dias. Ou bota só o sinalzinho de maior, ou escreve mais, depende do aluno. Se deu mais, ele vai pegar quem? O valor maior. Da grandeza que eu estou analisando, 1 e 2, quem é maior? É o 2. Então, o 2 é o valor coerente. Ele sobe, o 2 é o coerente, e o outro vem para baixo, ok? Bom, feito isso, eu posso multiplicar todo o numerador, todo o denominador, dividir e dar o resultado. Ou eu vou lá e cancelo esse 0 com esse 0, sobrou 3 lá em cima e 2 aqui embaixo. Mas eu tenho um 2 bem aqui, tá vendo? Aí eu cancelo esse 2 com esse 2. Aí sobrou aqui, olha, esse 12 com esse 12. Sobrou quem? Um 8 em cima e um 3 em cima. Então, nada mais é que 8 vezes 3 dividido por 1. 8 vezes 3 vai dar 24. 24 dividido por 1 é igual a 24. 24 o quê? Onde é que está o X? Dias. Então, eu preciso de 24 dias, porque diminuiu a quantidade de homens, né? Para eu dobrar a quantidade de asfalto que eu vou fazer. Qual é a alternativa correta? Letra D de Deus. Ok? Minha gente, essa é a videoaula de hoje. Gostaria que vocês não esqueçam de inscrever-se no canal, acionar o sininho, né? E se esta videoaula fez sentido para você, deixa aí o like, o gostei, tá? Divulgue o nosso canal junto aos seus amigos. Muito obrigado e até a próxima videoaula.